Boa tarde. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom estarmos juntos novamente, estarmos reunidos aqui na casa do Senhor para podermos louvá-lo, glorificá-lo, adorá-lo, exaltar o seu nome e também estarmos juntos, né? Muito bom ver alguns rostos novamente, mais pertinho. Essa semana eu vi uma notícia que me deixou estarrecido. Terça ou quarta-feira, um homem esfaqueou a ex-mulher na região de Vizela, pegou o carro, botou o filho de 10 anos e foi para uma ribanceira para se matar. Aí me parece que o menino foi quem ligou para o socorro, e quando o INEM chegou lá, o homem estava em parada cardiorrespiratória, acabou morrendo. O menino está internado em estado grave, mas não corre risco de morrer. E eu estava vendo ao longo desses meses, desde março, algumas notícias e algumas estatísticas sobre o que tem acontecido nessa pandemia. E a grande verdade é que o ser humano não está conseguindo conviver com o ser humano dentro de casa. Os casais que decidiram se casar não conseguem ficar juntos. Porque quando você sai de manhã da sua casa e o seu cônjuge também sai e ambos vão trabalhar, você fica a maior parte longe. E aí você só se encontra provavelmente no fim do dia, a maioria, tá? Só que com a pandemia, com o teletrabalho, com o home office, com o desemprego, os casais que um dia decidiram se casar e juraram amor um ao outro, estão se matando dentro de casa. O número de divórcios aumentou exponencialmente. Eu estava lendo que no Brasil, se eu não me engano, entre março e junho, houveram 1.600.000 denúncias de violência doméstica. 1.600.000 de denúncias. E aquelas que não foram denunciadas? E infelizmente, mais crianças estão sendo abusadas pelos pais, dia após dia. Interessante aqui em Portugal a gente ter essa arquitetura nas casas com os stores. Só Deus sabe o que passa dentro das casas com os stores fechados. E nessa pandemia, isso tem aumentado de uma forma assustadora. A intolerância familiar está sendo maior do que a intolerância fora do lar. E diante disso, um texto que eu queria falar, e também que vem de encontro, porque hoje nós estamos comemorando 40 anos de casamento desse casal. Nós estamos tendo o privilégio de comemorar juntos os 40 anos deles. Então eu não poderia falar de outra coisa a não ser casamento. Então eu queria que vocês abrissem Efésios 5, do versículo 22 ao versículo 33. E a gente vai falar um pouco sobre a questão do casamento na perspectiva de Cristo e o que realmente o casamento entre um homem e uma mulher querem dizer em relação a um outro casamento, que é entre Cristo e a sua amada igreja. A palavra de Deus diz assim: já começa bom, as mulheres sejam submissas, ouçam bem, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ouviram? Já começa da forma que deve ser. Por quê? Porque o marido
o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Que a tua revelação, através do teu Espírito Santo, clareie e faça-se verdade nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor por nós. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Interessante, Paulo estava falando à igreja em Éfeso, e ele dá várias orientações sobre várias coisas, e aqui ele entra no contexto familiar, e parece que isso é machismo, não é? Sem dúvida alguma, aquela sociedade naquela época, ela era machista. Mas por trás disso, existe um princípio bíblico, e que é exatamente isso que Paulo está desenvolvendo aqui, que é essa comparação entre Jesus e a igreja. Porque pode parecer, a mulher tem que ser um capacho do marido, aquele tapete que fica ali na frente, que só pega a sujeira que a gente esfrega o pé em cima. Mas o que é interessante é que a mulher, sendo submissa ao marido, ela terá vantagens. O feminismo que explodiu na década de 50, 60, veio trazer à tona algumas coisas interessantes. Alguns direitos que as mulheres não tinham e que obtiveram. E que mostrou para a sociedade que realmente a mulher tem o seu valor. Não só a mulher dona de casa, mas aquela mulher que trabalha numa empresa, que é empresária, que é enfermeira, que é médica, entre outros. O que acontece é que muitas vezes, e infelizmente, nós homens fazemos das nossas mulheres o capacho. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está falando justamente sobre o valor que a mulher tem. E Paulo está comparando a esposa a nós, a igreja. A mulher, ela sendo submissa ao marido, ela será feliz. Nenhuma mulher que manda no seu marido é feliz, sabia? Ela acha que é. Mas é interessante, nenhuma mulher, no fundo, que manda no seu marido é feliz. E nenhum marido que é mandado pela mulher é feliz, obviamente. Por quê? Porque na criação de Deus existe uma ordem.
E a gente não pode inverter as ordens daquilo que Deus fez. Não é uma questão de machismo ou feminismo, uma questão de ter direitos ou não, mas é uma questão onde as engrenagens criadas por Deus para um casamento feliz foram estabelecidas dessa forma. Da mesma forma que o caminho que o Senhor quer que eu e você, corpo de Cristo, estejamos traçando na nossa vida com Ele, tem uma ordem. Nós, que somos a igreja, somos submissos ao Senhor Jesus. E isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Quando nós nos submetemos àquilo que Jesus tem para as nossas vidas, nós só seremos abençoados. Amém. Quando a igreja quer se rebelar e quer colocar determinados segmentos da sua vida cristã fora da vontade de Jesus, o fim ruim é certo. A mulher, é interessante isso, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Interessante que você não vê na Bíblia algo assim: mulheres, amem os seus maridos. Vocês já viram? Você vê o marido tendo que amar a sua mulher. Interessante isso. Mas fala que a mulher tem que obedecer. O homem que ama a mulher segundo a Bíblia vai fazer o que com essa mulher? Vai fazer ela uma mulher feliz. Porque o que a mulher precisa? De amor. E o que o homem precisa? De respeito. Essa é a equação. Amor é igual a respeito. A mulher, ela precisa se sentir segura com o seu marido. Nós, corpo de Cristo, nos sentimos seguros por Jesus. Jesus é a rocha. Ele é onde deve estar firmada a nossa vida. A submissão da mulher em relação ao seu marido é a bênção de Deus na vida dela. Essa comparação com Cristo e a igreja é a prova da bênção da submissão. Quando nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, quando o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, é o nosso Senhor, a nossa vida é feliz, com todas as dificuldades. E quando a esposa se submete ao seu marido, que a ama, eles serão felizes, com todas as dificuldades. Nós, igreja, corpo de Cristo, podemos desfrutar das bênçãos celestiais aqui nessa terra, se nós verdadeiramente seguirmos aquilo que Deus tem. Semana passada o Samuel Paulo falou coisas assim extraordinárias, da forma que nós realmente devemos buscar Deus. Deus deixou todas as ferramentas para a gente. Só que muitas vezes a gente decide em algumas situações que a gente acha que a gente tem controle, ou que nós queremos ter autonomia,
E aí no fim acaba dá algo desagradável. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus se entregou por nós, pela sua igreja. E o amor do marido por sua mulher tem que ser um amor sacrificial. Nós, maridos, machões, fortes, devemos nos sacrificar pelas nossas mulheres. Nós devemos estar na linha de frente para protegê-las. É isso que Jesus faz com a igreja. É isso que Jesus quer que nós façamos. O marido protege a sua esposa. O marido morre por sua esposa. Não precisa me responder, mas você teria coragem de morrer pela sua mulher? Talvez a mulher não teria coragem de morrer porque ela pode pensar nos filhos. Mas não porque ela não ama a gente mais ou menos. Mas eu tenho certeza que nós homens morreríamos facilmente pelas nossas mulheres. E isso é por quê? Porque Jesus morreu pela sua igreja. E Paulo não faz essa comparação aleatoriamente. Porque Paulo recebeu essa comparação de Deus. Ele não inventou. Peraí, eu vou inventar algo aqui para ver se eu ponho pimenta nos casamentos aqui judaicos. Aqui nessa cidade complicada. Não. Foi Jesus que falou com ele. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus, Ele cuida da sua igreja com carinho. E infelizmente, os maridos não estão cuidando das suas esposas como deveriam cuidar. Aquela brutalidade, aquela ignorância, tá calada, entre outras milhões de coisas. Só que a questão é que, se o marido não cuida da sua esposa, ele deixa ela vulnerável. O elogio, ele faz parte do amor. Como você está bonita hoje. Como você é bonita sempre. Às vezes a mulher saiu, voltou de uma outra forma, com outro cabelo, com outro brinco, com outra pulseira, e o marido fala: cadê a comida que você não fez ainda? Não acontece isso? Demais. Não é? Cadê? Você veio essa hora e não trouxe o pão? Cadê o pão? E a mulher está lá. Ela só queria saber o que? Um elogio. Por quê? Porque a mulher só quer ser amada. O reconhecimento faz parte do amor. Jesus, quando falou para os discípulos: eu não vos chamo de, mas de, ele reconheceu o quê? O amor para os seus discípulos. Jesus precisava ter falado isso? Não, mas ele falou. É um reconhecimento. E ele disse isso. Ele não pensou isso. Ele exteriorizou. E é isso que as mulheres precisam. E o temor do marido a Deus leva à santificação da sua esposa.
Porque o marido que teme a Deus leva a sua esposa a amar mais a Deus e a amar mais o seu marido. E aí ele continua: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Você trata mal a sua mulher? Ou os maridos por aí afora tratam mal a mulher? Está tratando mal a si mesmo. Essa violência doméstica, frenética, desenfreada que tem acontecido pelos séculos, mas agora que a gente tem mais informação, e agora na pandemia que ela está mais clara, é algo contra o próprio corpo. E o que é interessante é o seguinte: obviamente, também existe o contrário, os homens que apanham das mulheres, e tem um monte, mas é um número bem menor, mas também tem isso. Então, esse casamento, na concepção de Deus, ele fez com que dois sexos opostos, distintos, diferentes, com criações completamente diferentes, virassem uma só carne. Onde está isso? Gênesis 2, versículo 24. Na criação, olha o que a palavra de Deus diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interessante que isso está em Gênesis. Aí, o que acontece? Jesus, ele estava sendo questionado sobre algumas coisas, e Mateus 19, versículo 5, os fariseus, para variar, estavam querendo lá testar Jesus, né? Começam a falar: o marido pode repudiar sua mulher, não sei o que, beleza. Mas aí o que Jesus faz? Vai citar as Escrituras, porque eles conheciam. Mateus 19, versículo 5. Versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, ou seja, Deus, desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí o que acontece? Aí Paulo fala a mesma coisa. Versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. A minha pergunta é: tem 3 vezes a mesma passagem, é importante ou não é? Se tivesse só uma, já era. Só que tem 3. Jesus cita isso, e depois Paulo cita isso. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que existe algo inexplicável, que é um homem e uma mulher se tornarem uma só carne, e deixando o pai e a mãe, para que possam formar uma outra família. E isso é um mistério. Então, se o homem maltrata a sua mulher, ele maltrata a ele mesmo. E é muito interessante porque muitos homens que fazem atrocidades com as mulheres depois se matam. Isso é interessante para se pensar. E muitas vezes ainda matam os filhos. Então, eita, acho que eu comi um mosquito.
Tomar água para ele descer direto, né? Porque se ele ficar voando aqui, já viu. Tem coisas que só acontecem ao vivo, né? Então, o que acontece? A amabilidade do marido para sua mulher deve ser completa. Por quê? Porque é uma carne só. É uma pessoa só. O romantismo é como aquela água fresca, suave, que rege as flores do campo, fazendo com que elas floresçam cada vez mais e mais bonitas. Eu não li isso em lugar nenhum, consegui escrever isso, por incrível que pareça. Por quê? Porque essas semanas eu estou regando lá, pelo menos as rosas do meu quintal, antes que o Sr. Borges vai lá, falei assim, mas nem as rosas sobreviveram, porque o resto morreu tudo, tomate, a couve e tudo mais. Mas as rosas, pelo menos, eu estou até podando, elas estão florescendo, né? Porque senão eu vou tomar a tarefa do Sr. Borges. Quando ele entrar na minha casa vai falar, gente do céu. Então, o que acontece? E eu vi como as rosas ficaram mais bonitas. A Elaine até cortou umas e colocou lá na nossa cozinha. E o que a mulher precisa é isso. Ela precisa que o homem dê valor para ela, cuide dela, regue-a, para que ela fique cada vez mais bonita. O casamento, meu povo, é um mistério. Versículo 32. Depois que Paulo fala que os dois se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E o nosso relacionamento com Cristo também é um mistério. Jesus, ele estava com os discípulos, isso daí depois você pode ir lá ver em João 16, do 7 a 14, e ele fala, olha, eu preciso ir embora, eu preciso ir, porque os discípulos não queriam que Jesus fosse. Eu preciso ir para que venha o Consolador, e o Consolador possa estar em vocês. O maior mistério é que a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo habita em nós. E é esse mais um mistério desse relacionamento, comparado ao mistério do casamento entre um homem e uma mulher. Então, o que eu queria deixar para nós hoje é que nós possamos olhar para Cristo de uma forma onde nós possamos buscar intensamente a presença dEle, onde nós possamos buscar um relacionamento com Ele cada vez mais íntimo. E para nós homens casados, que nós possamos regar a flor que são as nossas mulheres todos os dias, para que cada vez mais elas possam florescer. E não achar, eu sou machão, então aquela coisa. Eu vou contar só um testemunho aqui rapidinho. Há uns anos atrás eu estava lá no Brasil e estava almoçando na casa de uma família e a gente estava lá tomando sumo e aí de repente estava a vasilha de água, o copo e um outro copo. Aí o dono da casa virou para a mulher e falou, põe água para mim. E eu estava sentado bem na frente dele. Só que o copo dele estava na frente dele e o jarro de água do lado dele aqui. E a mulher estava ali. Aí a mulher levantou, veio e serviu água no copo dele. Eu fiquei paralisado. Eu falei, não, eu não estou acreditando. Deve ser pegadinha, deve ter uma câmera escondida, entendeu? Que vai acontecer alguma coisa aqui nessa mesa. E muitas vezes os homens são assim para dizer que eles é que são o cabeça. Jesus faz isso com a gente? Ah, vem aqui, pega aqui um negócio aqui para mim. Não, Jesus não faz isso. Então, esse Jesus maravilhoso, Ele quer dar para nós uma vida íntima com Ele, e que nós possamos realmente estar a cada dia buscando mais e mais, porque haverá um casamento, e isso já é uma outra pregação,
que eu não vou falar, deixa as cenas para o próximo capítulo. Deus abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bom demais. Muito obrigado por esse mistério que é o Senhor em nós, Pai. O Teu Espírito Santo habitando dentro de nós. Muito obrigado também pelo mistério do casamento, por tudo que o Senhor fez e faz na vida das pessoas. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos dessa igreja que são casados. Que o Teu Espírito Santo possa fluir e transbordar, e que todas as diferenças sejam sanadas em nome de Jesus, e que nós tenhamos casamentos sadios, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.